Após uma breve introdução, falarei sobre duas aplicações, radar e canal de transmissão, sobre sistemas de fase mínima, transformada de Hilbert, filtros inversos com transformada de Hilbert discreta, filtros inversos para modelos de sistemas de fase não mínima, efeitos de ruídos em filtros inversos e um breve sumário. O filtro inverso é também denominado filtro de deconvolução. Ele é desejável quando aplicado a um sistema que possa ser modelado por uma função sistema de propriedade de fase mínima, que veremos em alguns slides na frente, definida nos termos do padrão de polos e zeros dessa função sistema, da resposta em fase e da resposta à amostra unitária. Dois procedimentos serão vistos. O primeiro, projeto direto no plano Z, que dispõe os polos do filtro inverso nas localizações dos zeros dos modelos, e vice-versa. É preciso conhecer a função sistema ou então o padrão de polos e zeros. O segundo procedimento, de aproximação do filtro φ ao filtro inverso ideal, serão discutidas modificações a este procedimento de projeto para incluir ruído aditivo no sinal observado. Em aplicações de processamento de sinais, é comum encontrar três fontes de distorção nos sinais observados. A primeira delas, limitação do detector de sinais. Se a resposta em magnitude do detector não for plana e a resposta em fase não for linear com frequência, esse detector irá agir como um filtro que irá distorcer o sinal captado, por exemplo, transdutores como microfones e antenas. A segunda fonte de distorção é o meio físico de propagação do sinal, que pode ser sinais acústicos, eles podem trafegar pelo ar, por exemplo, sinais de voz, água, sinais de sonar, tecidos biológicos, sinais de ultrassom diagnóstico, ou por terra, sinais geossísmicos. Cada meio com seu próprio efeito nos sinais acústicos. Os filtros inversos, eles servem para compensar as ações de filtragem produzidas pelo detector ou então pelo meio. E a terceira fonte é o de ruído aditivo. Nas aplicações de radar, determina-se o alcance a um avião transmitindo-se um pulso. Primeiro transmite-se um pulso eletromagnético e depois detecta o tempo de chegada do eco. Então, se T0 é o tempo decorrido da transmissão do pulso, este alcance é igual a C vezes T0 sobre 2, onde C é a velocidade de propagação do pulso. Funciona bem apenas para um avião, a gente vai ver quando tem mais de um avião. Aqui, um modelo de um sistema de radar, onde tem a transmissão desse pulso eletromagnético, o sinal detectado, e o eco é a detecção do tempo da chegada do eco, no instante T0. O sistema do radar ele é limitado pela largura de banda finita do sistema de antena, que impede que o pulso transmitido ele seja impulsivo. Assim, quando dois aviões estão próximos, os dois ecos podem não apresentar formas de ondas separadas, mas sim combinadas. Neste caso, um filtro inverso é aplicado aos sinais detectados para fazer a compressão do pulso ou então para comprimir a forma de onda do pulso produzido pelo sistema em um de duração mais curta para melhorar a resolução. Se temos muitos aviões, significa que há superposição de muitas formas de onda de pulso. Aplica-se então um filtro inverso à forma de onda observada para transformá-la em várias formas de onda de duração mais curta. Essa mesma ideia aplica-se a vários problemas em bioengenharia e geofísica quando ocorre a superposição de formas idênticas, formas de onda idênticas de pulso. Aqui a gente observa a operação desejada de um filtro inverso para o problema do radar. Então, se a gente tem apenas um eco aplicando o filtro inverso, sinal desejado é um pulso no instante T0, o instante da ocorrência do eco. Quando a gente tem eco proveniente de vários objetos, quando a gente aplica o filtro inverso, a gente observa a saída indicando os múltiplos alcances dos objetos nos instantes T0, T1 e T2. Uma segunda aplicação seria no canal de transmissão, distorção produzida por um meio físico. Aqui observamos um modelo de um canal de transmissão de dados reverberante entre dois modems que emite eco. Então, de um computador ao outro, temos o modem transmissor, o modem receptor e o canal de transmissão, que tem a impedância do canal. Então, temos a impedância do modem transmissor, do canal de transmissão e do modem receptor. O sinal transmitido e o sinal recebido com os ecos. Então, quando o terminal do modem receptor ele possui um valor de impedância DR diferente da característica do canal, parte do sinal recebido ele é refletida de volta ao canal e causa um eco, que se propaga de volta ao transmissor. Ou então, quando uma finalização imprópria existe na extremidade do transmissor na linha de transmissão. Se um sinal impulsivo ele é transmitido, o sinal detectado no receptor irá incluir este sinal e também um conjunto de ecos
como observamos no esquema apresentado. A amplitude dos ecos ela decresce com o tempo, pois apenas uma reflexão parcial ocorre em cada extremidade. Quando um sinal não impulsivo ele é transmitido, o sinal recebido vai ser a convolução do sinal transmitido e a do sinal impulsivo recebido. Em sistemas de comunicação convencionais, todo sinal recebido por uma transmissão deve decair antes da transmissão do próximo canal, limitando a taxa de transmissão de dados pelo canal. Então, o que fazer para compensar estes ecos? Modelar o canal como um filtro cuja resposta à amostra unitária ela seja idêntica ao sinal detectado quando apenas um impulso é transmitido. Assim, um canal ele pode ser modelado como um filtro recursivo de primeira ordem. Um filtro inverso chamado supressor de eco é aplicado para compensar o comportamento do canal. A entrada para o filtro inverso é todo o conjunto de ecos detectados, conforme o diagrama, e a saída desejada é o único pulso que foi transmitido. Aqui observamos a operação desejada de um filtro inverso para o canal reverberante. Então, o filtro inverso, como supressor de eco, como entrada o sinal recebido, e como saída apenas aquele pulso, o pulso que foi transmitido. Um filtro inverso exato ele pode ser implementado apenas para sistemas que possuem a propriedade de fase mínima que veremos a seguir. Os sistemas de fase mínima eles servem para modelar o detector causal instável ou meio físico em termos do padrão de polos e zeros do plano Z, da sua função sistema, sua resposta em fase e da sua resposta à amostra unitária HM de N, onde M é o modelo. Então, o primeiro procedimento é o critério do plano Z, onde a função sistema para um filtro estável causal do tempo discreto tem seus polos no círculo unitário e os zeros podem estar em qualquer lugar do plano Z. O padrão de polos e zeros para o sistema de fase mínima, então tem tanto os zeros quanto os polos localizados dentro do círculo, de fase misturada. Temos os zeros fora ou dentro do círculo e os polos dentro. E no de fase máxima, temos os zeros localizados só fora do círculo, os polos dentro do círculo, ou seja, a localização. Aqui tem um padrão de polos e zeros de acordo com a localização dos zeros. Apenas modelos de fase mínima faz com que o filtro inverso seja estável e causal. O segundo critério, o critério da resposta em fase, considera a resposta em fase como uma resposta de fase total do modelo, ao invés do valor principal, conforme apresentado no esquema. O valor principal da resposta em fase, como ela é produzida pela DFT. Se for conhecido o valor principal, podemos construir a função de fase total, adicionando ou subtraindo 2π radianos ao valor principal nos pontos da descontinuidade, onde temos o que chamamos de phase unwrapping para obter a resposta de fase total contínua, de 0 a π. Continuando esse critério, a resposta em fase de um filtro já foi determinada no plano Z, adicionando as contribuições de suas singularidades individuais. Ou seja, quando o ômega ele vai de 0 a π, um polo decresce a resposta em fase por π radianos, enquanto um zero dentro do círculo unitário ele aumenta a resposta em fase de π radianos. Um zero fora do círculo unitário ele não faz nenhuma contribuição à resposta em fase. Se todas as singularidades estão dentro do círculo unitário, ou seja, modelo de fase mínima estável e causal, que a gente observou, a resposta em fase ela começa em zero, em ômega igual a zero, é uma função contínua de ômega e retorna ao zero, ômega igual a π, conforme o diagrama anterior. Zeros no círculo unitário causam saltos descontínuos de π radianos na resposta em fase. E se há mz zeros fora do círculo unitário, a resposta em fase é igual a m2π, mvπ em ômega igual a π. Na descrição de filtros ao pass, ou seja, passa tudo, quando um zero da função sistema localizado em z igual a z0, ele é movido para z igual a 1 sobre z0, a forma da resposta e magnitude do sistema ela não se altera, e sim a resposta em fase. Portanto, uma dada resposta e magnitude ela pode ter várias funções de resposta em fase válidas. Para uma dada resposta e magnitude, o sistema de fase mínima ele é o sistema causal que tem a menor fase e magnitude em cada frequência ômega. Ou seja, no conjunto de filtros causais estáveis com a mesma resposta e magnitude, a resposta de fase mínima ela exibe o menor desvio da fase zero, resposta em fase com a menor magnitude em cada frequência. Terceiro critério, o da resposta amostra unitária. No domínio do tempo, podemos encontrar a condição em uma resposta amostra unitária
causal, HM de N, na qual conseguimos reconhecer um sistema de fase mínima. O sistema causal, nós sabemos que o HM de N é igual a zero para N menor que zero. Só existe valores para N maior ou igual a zero. O fator de evolução de energia dado por E de M, ele mede a energia acumulada na sequência resposta amostra unitária do filtro, variando de N de 0 a M. Para filtros de fase mínima, o E de M ele assume o valor máximo maior valor possível para cada M no conjunto de filtros de mesma resposta e magnitude. A energia ela fica concentrada no início da sequência. Por exemplo, sistemas de fase máxima linear e fase mínima. Propriedade de fase mínima de sistemas estáveis e causais, determinada pela localização dos zeros. Considerado o sistema all zero, todos zeros de quarta ordem, com um duplo conjunto de zeros conjugados complexos, localizados em Z igual a 0,7 vezes E elevado a mais ou menos J π sobre 4. Então, padrão de polos e zeros. Na fase mínima temos 4 polos. Em todas as fases temos os 4 polos no centro. E na fase mínima, os 4 polos, os 4 zeros dentro do círculo. Na fase linear, 2 dentro, 2 fora. E na fase máxima, todos os zeros fora do círculo unitário. Aqui são apresentadas as respostas de magnitude e resposta em fase para sistemas de fase máxima linear e mínima, onde a resposta de magnitude de 0 a π. Temos um máximo de 12,55 e na resposta em fase, observamos o sistema de fase mínima com a fase de menor desvio do zero para cada frequência. Então, temos a relação da resposta em fase das fases mínima, linear e máxima. Observamos os gráficos da resposta amostra unitária para cada sistema de fase, variação em amplitude de acordo com cada um, e a comparação dos fatores de evolução de energia, o mesmo valor para E maior ou igual a 4, e a fase mínima tem valores máximos para M de 0 a 3. Transformada discreta de Hilbert para sistema de fase mínima, onde a resposta da magnitude em log e a resposta em fase formam um par dessa transformada. A sequência de resposta em fase do filtro φ, ela pode ser determinada a partir da sequência de resposta em magnitude, de acordo com a fórmula abaixo. Então, temos a representação dessas respostas com beta variando de menos π a π. Exemplo, resposta em fase mínima pela transformada discreta de Hilbert, considerando a resposta em magnitude dada por E elevado a menos beta módulo de ômega, onde ômega varia de menos π a π. A resposta em magnitude em log é a função linear com a frequência. Aqui é apresentada uma função amostrada em 1024 pontos, com ômega variando de 0 a 2π. Aqui é a resposta em fase, com as características de fase mínima de ser contínua, retornando a zero em ômega igual a π, e a resposta amostra unitária é determinada pela DFT inversa com N pontos, obtida a partir das sequências das respostas de magnitude de fase. Os filtros inversos com essa transformada discreta de Hilbert, eles são usados para calcular a resposta em fase mínima a partir da resposta em magnitude. Para projetar esses filtros, a resposta em magnitude através da transformada de Hilbert ela é igual à inversa da resposta em magnitude do modelo. Aplicando-se o log na base E dessa resposta em magnitude, obtemos a resposta em fase, onde, resolvendo a integração numericamente, produzimos a sequência de N pontos de fase. A partir dessa sequência, a sequência do módulo da resposta de magnitude inversa, determina-se a sequência DFT real imaginária, onde a parte real dessa DFT inversa é a resposta amostra unitária de N pontos do filtro inverso, e a parte imaginária ela deve ser zero. Como exemplo, aplicação em um modelo de sistema ao polo de segunda ordem, com R09 θ π sobre 8, obtendo resposta em magnitude, onde o A é dado por menos 2R cosseno θ, esse valor de R e de θ, o A é igual a menos 1,66 e o B é igual a R quadrado, que é igual a 0,81. A função resposta magnitude inversa é apresentada e o log na base de E. Com ômega variando de 0 a 2π, aplica-se a transformada de Hilbert para obter a resposta em fase. A resposta em fase
produzida pela transformada de Hilbert, a resposta à amostra unitária a partir da DFT inversa, n igual a 16, são apresentadas, onde o H de 0 é igual a 1, de 1 é igual a A, que é menos 1,66, e o H de 2, que é o valor de B, dado por 0,81. Os outros valores seriam 0, caso não houvesse os erros ocasionados pela aritmética de precisão finita, como vimos na aula 11. Para este modelo de apenas polos, ao pole, o filtro inverso ele contém apenas zeros e a resposta mostra unitária de duração finita. O tamanho das sequências transformada de Hilbert da DFT inversa deve ser igual ou superior ao da resposta amostra unitária. Se o modelo contém um zero, o filtro inverso irá conter o polo correspondente. A resposta amostra unitária do filtro inverso exato, ela terá uma duração infinita. E para se obter uma aproximação válida, o tamanho das sequências usadas na transformada discreta de Hilbert na DFT inversa, elas devem ser grandes o suficiente para que os efeitos de Alhazen no tempo sejam irrelevantes. Para isso, é preciso que o polo na função sistema do filtro inverso tenha o maior raio R de M. A resposta amostra unitária ela decai na ordem de R2 Rm ao quadrado, e a escolha de N é para um Rn de M menor que 0,001 ou 0,1% do valor máximo. Filtros inversos para modelos de sistemas de fase não mínima, o exemplo, um zero fora do círculo unitário, onde a saída tem um espectro de magnitude constante com a frequência. Por exemplo, projetos de filtro inverso transformada discreta de Hilbert, com um modelo all zero de segunda ordem apresentado, onde temos um R igual a 1,11 e θ igual a π sobre 8, obtendo a resposta em magnitude, onde o A e o B colocados na fórmula, o A é igual a menos 2,05 e B é igual a 1,23. Sabemos como é a função resposta magnitude inversa, ou seja, o módulo H inv é J ômega vai ser igual ao módulo H de M é J ômega, o inverso, elevado a menos 1, e as sequências de FT reais e imaginárias são obtidas da resposta em fase e do módulo da resposta em magnitude da inversa. Quando a resposta amostra unitária do sistema é aplicada a esse filtro inverso, produz-se a saída Y de N. Aqui é apresentada a resposta amostra unitária do sistema e a resposta amostra unitária do filtro inverso e a saída do filtro inverso, que é idêntica à resposta amostra unitária do filtro ao oposto, do filtro passa tudo. Efeitos de ruído em filtros inversos. Então, além do sistema físico ele ter que ser de fase mínima, geralmente tem suas limitações dos filtros inversos para compensação do sistema e compressão do pulso na presença de ruídos. Considerar o ruído branco, que é uma sequência espectral de energia constante com a frequência na média. Observamos o x de n, é uma sequência observada dada pela sequência de sinal S de n mais a sequência do ruído W de n. É a adição de ruído randômico à forma de onda de um pulso, tal como ficaria essa sequência observada com a soma da sequência desses dois sinais. Para os sinais randômicos, calcula-se os espectros de potência média. Uma janela de pontos, por exemplo, a janela de Hamming, é aplicada ao sinal randômico observado, obtendo-se uma sequência de N pontos. Então, se WI de LJ ômega é a transformada de Fourier da iésima sequência de N pontos, o espectro de potência média será, conforme a forma apresentada, PW de E elevado a J ômega. Dividindo por N, garanto que a transformada de Fourier ela seja finita para qualquer valor de N. Como a sequência do ruído ela é randômica, o sinal observado, x de N, também será. E representamos aqui como fica a fórmula do espectro de potência P de x elevado a J ômega, que é dada pelo limite com M tendendo ao infinito de 1 sobre M vezes N do somatório de I de 1 a M do módulo de x de I elevado a J ômega ao quadrado. O espectro de potência para a sequência não randômica S de N ele é dado pelo módulo do S elevado a J ômega ao quadrado. Em muitos casos práticos, o ruído ele pode ser estatisticamente independente do sinal, onde o espectro de potência do sinal observado vai ser dado pelo
espectro de potência do sinal mais o espectro de potência do ruído. Esses procedimentos eles podem ser denominados sem ruído, os efeitos de ruído eles não foram considerados aqui. O filtro inverso sem ruído ele é projetado para compensar o espectro do sinal e desprezar o ruído. A resposta em magnitude desse filtro vai ser dada por 1 sobre o módulo de S, J-ω. O seu ganho ele tem um máximo na frequência, onde o espectro do sinal é um mínimo. Quando este filtro é aplicado a sinais com ruído, a componente do ruído é amplificada na saída. Se há componentes de ruído na faixa de frequência onde o espectro do sinal é baixo, eles vão dominar a saída. Então, se ter um compromisso entre a quantidade de compressão de pulso que pode ser obtida e a quantidade de ruído que é presente na saída. A resposta em magnitude do filtro inverso, com os efeitos de ruído, é dada por essa fórmula, onde o lambda ele controla a quantidade de compressão. Então, se o lambda é zero, ocorre a compressão máxima do pulso, permitindo a ocorrência máxima do ruído na saída. Para o caso do ruído branco, o espectro de potência do ruído é igual a uma constante sobre a frequência. Como exemplo, um projeto de um filtro inverso para um sinal com ruído de acordo com esse modelo, assumindo um sinal com sequência de ruído branco, W de N, uniformemente distribuído entre menos 0,5 e 0,5, adicionado à saída desse sistema. O espectro do ruído sendo constante com a frequência, o PW de EJ vai ser dado por W0², que é 1 sobre 12. Verifique-se o efeito da escolha do lambda examinando-se o desempenho do filtro sobre ambas as condições. Condição sem ruído e com ruído para um lambda assumindo valores 0, 0,5, 2 e 8. E obtém-se a resposta em magnitude do filtro inverso e o espectro do pulso. São apresentadas aqui as curvas de resposta do filtro inverso para o sinal com ruído com diferentes valores de lambda, 0, 0,5, 2 e 8, onde o 0 em Hm de Z para Z igual a 0,95 é elevado a Jπ sobre 4, ele produz um pico nessas funções de transferências em ω igual a π sobre 4. O ganho ele é alto nas altas frequências para compensar as características passa-baixa do Hm de EJ. Para um lambda igual a 0, a resposta em magnitude do filtro inverso sem ruído. Quando esse lambda aumenta, o ganho máximo decresce para refletir a dominância do ruído nessas faixas de frequência e a curva se torna mais plana, indicando a dominância crescente da componente espectral constante, lambda igual a ω0². As curvas de magnitude são amostradas em 128 pontos para gerar a sequência modo de H, S mais W de K, obtendo-se então a resposta em fase. A resposta em fase pela transformada de Hilbert, de acordo com esses valores de lambda, observamos que quando o lambda aumenta, a resposta tende a 0, e a partir dessas duas respostas, calcula-se a DFT inverso de 128 pontos e determina-se a resposta amostra unitária do filtro inverso. Aqui são apresentados os primeiros 32 pontos das sequências, de acordo com os valores de lambda, as respectivas respostas da amostra unitária, onde o 0 em Hm de Z produz um componente de duração infinita na sequência. A resposta amostra unitária para o lambda igual a 8. Quando o lambda aumenta, estas respostas se aproximam da sequência resposta amostra unitária D de N, que é um resultado consistente com o achatamento dos espectros de magnitude de fase. O comportamento da compressão do pulso desses filtros ele é obtido por suas respostas à sequência do pulso sem ruído Hm de N menos N0. Resultados da entrada sem ruído, resposta amostra unitária com delay do sistema de fase mínimo para a entrada Hm com delay de N0, Hmn menos N0. As respostas dos filtros inversos com resposta amostra unitária anterior produz a saída y de n para vários valores do lambda. À medida que o lambda aumenta, a capabilidade de compressão do pulso do filtro inverso decai e a forma das sequências de saída se aproximam daquela do Hm de n menos N0 observado anteriormente. Análise do comportamento do filtro inverso na presença de ruído. A entrada do filtro é a sequência de pulso com um delay mais o ruído,
Sequência de saída observadas quando esta entrada é aplicada a diferente y de n, de acordo com o valor de lambda aqui, onde a variância do ruído de saída é dada por W ao quadrado. Continuando para lambda igual a 2 e lambda igual a 8. Quando o lambda decresce, os efeitos do ruído estão mais marcantes na saída. Quando a presença de ruído tem esse compromisso entre a habilidade de comprimir o pulso e a habilidade de suprimir o ruído. Quando a máxima compressão do filtro ela é atingida, né, ou seja, quando a sequência HN de n-n0 tende ao D, a sequência dn-n0, a componente de ruído na saída ela tem a maior potência. O grau de compressão depende da aplicação e da especificação a ser alcançada. Um breve sumário: foram consideradas duas distorções comuns que ocorrem aos sinais observados, definidos modelos discretos no tempo que geram estas distorções. Para a aplicação de filtros inversos, é melhor em modelos com função sistema que possuem a propriedade de fase mínima, definida em termos do padrão de polos e zeros no plano Z. Dois procedimentos para projetar esses filtros: projeto no plano Z e projeto no domínio da frequência. O procedimento de projeto no plano Z produz a função sistema do filtro inverso diretamente a partir do padrão do modelo de polos e zeros. Os polos localizados nas posições dos zeros do modelo e vice-versa, apenas para modelo em que sejam conhecidos a função sistema ou o padrão de polos e zeros. E a abordagem no domínio da frequência significa calcular a sequência DFT da resposta à amostra unitária observada do modelo para implementar um filtro inverso aproximado. Se apenas a resposta em magnitude do modelo ela é conhecida, é possível obter uma aproximação φ ao filtro inverso através da transformada de Hilbert discreta no tempo. Para sistemas de fase mínima, a sequência de resposta em magnitude em log, essa transformada de Hilbert da sequência de resposta em fase ela é útil para o projeto de filtros inversos. E foi considerado também o problema de projetar filtros inversos para sinais na presença de ruídos. Referências relevantes para aprofundamento do assunto. Para esse material, principalmente foi utilizada a primeira referência. Obrigado pela atenção e paciência e até o próximo curso.